Olá, eu sou o Lucas Limão e esse é o AquiShow na Rede, o podcast oficial da AquiShow Brasil. Nós estamos aqui hoje com a ABRA, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal. A reciclagem animal que é um elo capaz de agregar um enorme valor à cadeia de produção que muitas vezes é ignorado pelo produtor e pelas demais partes da cadeia. Para conversar um pouquinho sobre isso, nós estamos aqui com Lucas Portela, responsável de mercado interno da ABRA, e Maíne Xavier Reis, coordenadora técnica da ABRA. Maíne, o seu boa tarde, por favor. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maíne, eu sou a coordenadora técnica da ABRA, mas eu também sou zootecnista, fiz mestrado na parte de nutrição animal e vou falar um pouco com vocês sobre essa parte aí das nossas farinhas e gorduras de origem animal. Perfeito. Lucas. Eu sou o Lucas Portela, sou coordenador de mercado interno da associação. Não tenho essa formação na área de veterinária e nutrição, minha formação é em relações internacionais, mas o nosso foco dentro do curso sempre é a questão mercadológica, novos produtos, inovação, sustentabilidade. E eu estou aqui justamente para ajudar nesse pleito, que é um pleito que nós temos trabalhado esse ano principalmente, que é a expansão desse mercado de farinhas e gorduras. E aqui na AquiShow, um dos principais pontos que nós estamos trazendo é a alimentação da tilápia utilizando uma porcentagem maior ou mais representativa dentro da ração que se coloca ali para esse animal, né? Queria pedir agora para vocês apresentarem um pouquinho sobre a ABRA e explicar qual que é o papel estratégico dela dentro dessa cadeia. Perfeito. A reciclagem animal, Lucas, ela, como você disse, ela é um elo entre o fim da cadeia e o início da cadeia. Então, por exemplo, ela assegura que tudo que é resíduo do nosso parque industrial e produtivo da piscicultura não se vá, por exemplo, para um aterro sanitário, não se vá para o campo, não se vá para, por exemplo, a compostagem. Então, nossa indústria ela resgata esse material e processa. E isso por si só já traz um benefício para as indústrias ou para os ambientes onde se coleta esse resíduo, porque nós pagamos por esse resíduo, né? Enquanto para o aterro sanitário ou para algum outro fim, o produtor e o industrial ele teria que estar pagando essa destinação. Não, nós compramos, recolhemos, processamos. E aí a gente garante que esse resíduo ele volte para o início da cadeia. Então ele vai voltar como? Como insumo para a ração da piscicultura, né? E a ABRA é a entidade que representa esse setor. Hoje no Brasil existem cerca de 300 empresas que fazem esse trabalho, né? A ABRA hoje ela congrega cerca de 270 empresas e ela tenta organizar esse setor de uma forma mais lógica e estratégica, diante do governo, diante de mercados externos, diante de compradores. E aí só complementando, né, o que o Lucas estava falando, o caso é que não é só os resíduos da piscicultura, do abate da piscicultura. É o resíduo do abate geral, dos abates de bovino, de suínos, de aves. Então, os resíduos gerados nos frigoríficos não vão para aterro sanitário no Brasil. A nossa reciclagem ela é 100% efetiva aqui no Brasil. Então, todos esses resíduos gerados no frigorífico, eles são processados nas nossas indústrias. E aí viram esses ingredientes de origem animal, que a gente chama, né? São denominados pelo nosso Ministério da Agricultura. E aí vem, né, para o início da cadeia também, como ele falou, primeiro com a parte de alimentação animal, volta como as farinhas e as gorduras para alimentação, mas também pode vir como insumos de fertilização, adubo, e hoje a gente usa também para outras fontes, estamos pesquisando também, mas, por exemplo, na Europa é muito usada as nossas gorduras como fonte de energia, queima da energia, como processo térmico mesmo, né, gerar energia para dentro das casas, para as indústrias, por exemplo. E temos outros diversos fins, indústria de limpeza, de sabão, pasta de dente, sabão em pó. A gente também tem uma parte da nossa produção que vai para isso. E também a gente não pode deixar de falar que a grande ida, né, da nossa gordura bovina, que é para o sebo bovino, que vai para o biodiesel, aqui no Brasil e no mundo também. É interessante, Lucas, que essa participação desse setor, que embora pareça novo, na verdade ele é novo, porque agora ele está se mostrando, né, o setor ele era muito tímido
no passado, embora seja uma atividade antiga, hoje tem se demonstrado, tem mostrado a cara e tem sido reconhecida. Então, por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde qualifica essa atividade como uma atividade de utilidade pública no mundo. Ela entende que sem essa atividade, boa parte de problemas sanitários iriam acabar prejudicando as nossas produções, né? Ano passado, por exemplo, a Abra ela teve um papel dentro da COP30 e nós saímos da COP30 sendo reconhecidas como uma das entidades da ONU construtora de capacidade de sustentabilidade do agro. Então, hoje a gente já tem esse selo a mais para o Brasil, como um case de sucesso, tanto na parte do agro como na sustentabilidade do próprio agro. E complementando mais uma vez, por exemplo, a gente tem um capítulo de reciclagem animal dentro de um código da FAO, que é a nossa Organização Mundial da parte de Agricultura e alimentação. A gente tem um código só das nossas farinhas e gorduras de origem animal e do processamento, que é o rendering. Maíne, eu queria entender de você agora a importância do aumento do percentual das farinhas na ração da tilápia. Isso. Explica pra gente, do ponto de vista técnico, a importância dessa movimentação. Na verdade, hoje a gente já usa as farinhas, principalmente de pescado, na alimentação do próprio pescado. Porém, o que a gente vê são duas frentes. A primeira, que é a parte extrativista também da geração dessa farinha. Porque, às vezes, se pega o peixe que é produzido, né, que se produz naturalmente nos rios, e faz aquela pesca extrativista para virar farinha, para esses peixes virarem farinha. E uma outra questão é que também é o resíduo do próprio abate dos peixes de produção normal, que vão virar essa farinha de pescado ou farinha de peixes. E essa farinha, ela tem um valor agregado muito alto. E é um mercado que paga pouco por essa farinha. E aí temos um mercado PET, por exemplo, que é um mercado que tem um valor, que paga muito bem por essa farinha de peixe, tanto a farinha quanto o óleo de peixe. Só que aí também a gente tem as nossas outras farinhas, que a gente chama de farinhas de animais terrestres, que são as farinhas de carne e ossos, né? Bovina, a farinha suína, a farinha de carne e ossos mista, que é desses dois tipos de animais. Temos as farinhas de frango, que é penas, a farinha de vísceras, por exemplo, mas que são farinhas que têm um valor também um valor alto agregado de proteínas, porque é uma proteína muito biodisponível, ou seja, os peixes ou o camarão, enfim, eles não gastam tanta energia para fazer a digestão desse ingrediente, então deposita na forma de proteína de uma forma muito mais, vamos dizer, econômica, na formulação. É interessante porque geralmente, Lucas, nós quando preparamos o nosso balanceado, a nossa ração, né, o principal fator que se observa é o fator de conversão, né? E quando você acaba utilizando essas farinhas, você consegue substituir ingredientes que até então não são naturais, que são importados na maioria das vezes, que têm um alto custo, que trazem problemas de sustentabilidade. Você consegue tirar esses ingredientes, esses aminoácidos mais sintéticos que nós chamamos, e a gente garante que haja um fornecimento através desse outro ingrediente da farinha. E quando essa composição ela é feita adequadamente, de forma refinada, a gente consegue manter o fator de conversão. E aí o mais interessante, você consegue baixar o valor e o custo dessa ração, mas mais do que baixar o custo da ração, você consegue ter um fator de conversão adequado em que você consegue ganhar mais filé, mais carne na sua produção, sem comprometer a sua produção também. Então, em outras palavras, você vai ter economia na elaboração da ração e vai ter economia no cultivo do pescado. Porque quando a gente fala de farinhas, Lucas, a gente fala muito da questão de proteína. Então é uma proteína que, quebradinha, são os aminoácidos, e dos aminoácidos que a gente tem a deposição de proteína e todo o funcionamento fisiológico ideal dos animais. Só que também a gente tem as gorduras, né? E as gorduras de origem animal, que são os óleos, ou o sebo, ou a graxa suína, elas vão fornecer a energia para a dieta, mas também tem a parte de qualidade de pellet,
tem a parte também da palatabilidade da ração, que as nossas gorduras também dão. Então a gente tem esses dois fatores aí para falar na dieta das tilápias e de camarões, enfim. Perfeito. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão técnica de alimentação, quando a ração ela é proveniente de reciclagem, de produtos reciclados na origem animal, existe uma digestibilidade maior nos produtos. Do ponto de vista metabólico, eles são mais eficientes? Mas a gente precisa entender dois pontos. Porque todas as rações, elas vão ter os alimentos de origem vegetal e animal, a parte também mineral e uma parte sintética. Não tem jeito. O caso é que a gente vai conseguir incluir mais os nossos ingredientes de origem animal, que tem uma biodisponibilidade melhor de minerais, de aminoácidos, em vista dos outros. Porque, por exemplo, nos alimentos de origem vegetal, a gente tem muita micotoxina, que são os fungos, e tem a parte dos fatores antinutricionais também, que são, por exemplo, hoje a gente precisa usar uma fitase, que é uma enzima nas rações, para a gente quebrar o fósforo que tem, por exemplo, na soja, ou no milho, ou no trigo, porque eles não estão prontamente disponíveis para serem digeridos, pelos animais. E aí, quando a gente usa as farinhas de origem animal, eles estão disponíveis. Então, a gente pode reduzir até também a questão da inclusão da fitase nas dietas, entendeu? Então, tem uma coisa interessante também, desculpa, Lucas, que está dentro dessa sua pergunta da digestibilidade, que é a própria disponibilidade de energia. Então, por exemplo, quando tu pega uma farinha bovina, ela já vem com uma percentual dentro dela de gordura que gera a energia necessária para fazer esse metabolismo da proteína, né? E, ao mesmo tempo, além da digestibilidade, uma coisa que é bastante interessante é quando a gente fala de matéria seca. Então, quando a gente pega, como a mãe falou, a gente tem os 3 componentes. Isso é claro e não pode deixar de ter os 3 componentes. Por isso que a gente chama de balanceado, né? Você vai balanceando. Então a proposta, na verdade, é repensar esse balanceamento para melhorar as condições de cultivo. Então, quando a gente pensa num outro fator, que é a matéria seca, boa parte dessa matéria seca ela não é digerida. E aí ela vira resíduo que vai para a água. Então, quando tu pega, por exemplo, uma cana, um milho, né, ele tem um grau de matéria seca e de fibra superior. E aí esse material vai acabar poluindo a sua água. Então, quando você consegue restringir o uso realmente porque é necessário da parte vegetal, conseguir substituir algumas coisas sintéticas pela parte animal e aí fazer um balanceado das 3 formas que vai te gerar uma digestibilidade melhor, uma palatabilidade melhor e menos resíduo na água, também tu vai ter menos custos colaterais do processo. Isso também é interessante. Agora vale colocar, quando a gente fala da digestão, não é só a ração em si, mas todo o ecossistema de cultivo. Então, por exemplo, a hora que você alimenta seu peixe vai impactar. Então, por exemplo, a oxigenação da água vai impactar a temperatura. Então, peixes de hábito diurno, você raramente se alimenta à noite. Se você for alimentar eles à noite, você tem que oxigenar essa água, né? Então, é por isso que a gente trabalha ecossistema como um todo, né? Então, a ideia é realmente pensar não só no preço da ração, que é o que geralmente se pensa, mas na economia circular, que é inclusive a própria identidade da reciclagem animal, né? Você pensar como elo, como cadeia. Quer complementar, Maíne? Pensando até assim, só para finalizar. Vocês são ótimos entrevistadores, um complementa o outro. Isso é muito bom mesmo, gente. Que bom, e eu tô aqui com 2 Lucas, né? E só para complementar essa questão da biodisponibilidade, também da digestibilidade, que inclusive foi tema de palestra hoje mais cedo aqui na AquiShow, é a questão até do fósforo, que hoje a gente está se falando muito por causa de mercado, mas também por causa da parte de poluição do meio ambiente, da água, então, né, no caso. E aí, quando a gente usa as farinhas de origem animal para disponibilizar o fósforo na ração, para esses animais, esse fósforo está muito mais biodisponível. Então a gente pode diminuir o uso de fosfato
que hoje está caro por diversas questões, né, que a gente está sabendo aí. E a outra coisa é o ganho para o meio ambiente, porque os peixes vão deixar de excretar esse fósforo no meio ambiente, e esse fósforo que vai alimentar a alga, que gera eutrofização e tudo mais. Então, assim, é uma cadeia circular realmente que a gente vai atuar aí. Perfeito. Então, a inserção de produtos recicláveis, reciclados de origem animal, é extremamente benéfica para o meio ambiente, não só porque está retirando o resíduo, mas porque o resíduo da própria produção também ele é menos impactante. Exatamente. Perfeito. Muito interessante isso. Falando agora um pouco do posicionamento do Brasil nesse mercado, geopoliticamente falando. Como que o Brasil se situa dentro desse setor? Vamos lá. Quando a gente vai pensar de uma forma geopoliticamente falando desse nosso mercado, é interessante que o Brasil ele é um dos principais players. Nós temos uma das maiores produções e também nós somos um dos maiores exportadores. Nós somos o segundo maior exportador depois dos Estados Unidos, quando a gente contabiliza a Europa de forma separada. E terceira, quando a gente contabiliza como um bloco, né? Mas é interessante notar, o principal produto da reciclagem que nós fazemos aqui no Brasil é de farinha de terrestres, como a Maine colocou. Mas o produto que circula no mundo, que move o mundo da reciclagem, é a farinha de pescado. E isso é um choque, porque o Brasil é um dos principais países em termos de litoral e produção de pescado. Então nós precisamos acelerar o desenvolvimento da nossa indústria, né? A gente, geralmente, quando viaja, tomamos alguns modelos, né? Um modelo de piscicultura de precisão, por exemplo, do Chile. Da indústria de salmão é uma coisa espantosa. Então a gente precisa evoluir nossa indústria tecnologicamente, porque aí a gente vai ter condição de ter maior disponibilidade de resíduo para fabricar mais farinha. E aí a farinha brasileira tem um destaque, porque ela acaba sendo visualizada com a qualidade maior, com a segurança maior, né? E, a rastreabilidade maior, né? E, inclusive o preço dela ela chega a ser superior à dos outros países e os clientes pagam por isso, né? E é interessante, hoje nós exportamos cerca de 12% só da nossa farinha para o mundo. Exato. Então, se a gente consegue desenvolver a indústria da aquicultura, então é um ciclo. A gente consegue coletar esses resíduos adequadamente, não só da aquicultura, mas dos animais terrestres. Fazer a inserção nesse ciclo, melhorar o balanceamento, aumentar a produtividade do pescado, se gera mais resíduo e se faz um ciclo. E ao fazer um ciclo, você consegue mais produto, você reduz o custo geral global, não só das ações de pescado, mas em geral. O Brasil se torna mais competitivo e a gente avança mais nessa pauta. Hoje o principal player é o Peru, o principal comprador é a China, e o Peru é o principal player porque fabrica pescado. Então o Brasil tem um potencial muito grande de se tornar, já é, né, um global player, mas mais focado na farinha terrestre, mas ele tem um potencial muito grande também de contribuir com a farinha de pescado no mundo. E fora também nosso posicionamento de exportação para o Chile, por exemplo, que é um mercado super exigente. Nós consideramos o Chile o nosso padrão ouro da reciclagem animal, né? Eles são superiores aos Estados Unidos, à China, à Europa. Empresas geralmente do nosso setor que querem exportar, eles começam, vamos dizer assim, estudando para esse vestibular chileno, para depois, com esse selo, às vezes nem é para exportar para o Chile, mas é para ter o selo para abrir outros mercados. Exato. Então, geralmente o pessoal quando vem ao Brasil para abrir indústria para exportação, eles, quando veem que aquela indústria ela é habilitada para o Chile, aí eles já ficam mais tranquilos. Exatamente. E permite a exportação. Que interessante isso. Maine, então a movimentação do setor piscícola e aquícola está cada vez mais integrado, a reciclagem animal é imparável. Sim. E o que o setor, tanto a reciclagem animal, tanto de reciclagem animal quanto o piscícola, precisam fazer para acelerar esse processo do ponto de vista técnico? Quando a gente fala de desafios técnicos, a Maine vai poder falar até melhor do que eu. Cerca de 80%, Lucas, são questões normativas. São questões normativas, são legislações. Então, vou dar um exemplo. O Brasil é um dos poucos países hoje que não viabilizou ainda a coleta de mortalidade. O que a gente chama de mortalidade. O que a gente chama de coleta de mortalidade? É um animal que morreu na granja, no cultivo ainda, que não passou pela indústria, não foi abatido. Morreu por N causas, falta de luz, às vezes por acidente, né?
Estados Unidos, Europa, algumas doenças que não são transmissíveis, né? Transporte, por exemplo, frango às vezes mora dentro do caminhão. E a gente sabe também que dentro da aquicultura temos problemas assim, né? Temperaturas de tanque, questões climáticas, oxigenação. Então hoje o Brasil não conseguiu ainda viabilizar por questões normativas. Então hoje, por exemplo, tu pode fazer esse tipo de farinha? Pode. Mas você só pode mandar para fertilizante, para queima, né, para biodiesel. Você não poderia, por exemplo, reinserir na nutrição. E é por uma questão legal, porque quando eles foram fazer essa normativa, eles colocaram todos os animais dentro da mesma normativa. E aí, sim, deveria ter uma restrição por conta dos bovinos. Mas mortalidade bovina não dá produção, né? Então, qual que seria a melhor solução? Você dividir ela em duas. Deixar restrição para nutrição para as farinhas oriundas de bovinos e liberar todos os restos e viabilizar. Então esse é um dos exemplos dos entraves que nós temos. Então outros entraves que nós temos, a reforma da Instrução Normativa 34 do Ministério da Agricultura, que vai modernizar os processos produtivos, o avanço do autocontrole do Ministério da Agricultura. E isso não são só para reciclagem, né? Boa parte desses entraves, e aí o pessoal da agricultura vai falar e vai se reconhecer quando ouvir essa fala, também sofre muito com essas normativas, né? Então a gente precisa agilizar o nosso processo normativo e regulatório junto ao Ministério da Agricultura, porque eles precisam estar juntos, o setor junto com eles, não se faz nada em uma mão só, precisa das duas mãos, para aí a gente conseguir desenvolver a parte tecnológica e produtiva do Brasil. Perfeito. Quer complementar? É porque, na verdade, quando a gente está falando aqui dessas nossas farinhas de origem terrestre, a gente não quer substituir 100% da farinha de pescado pela de origem terrestre, até porque a gente sabe que não dá. Mas é porque a gente sabe que dá para balancear isso, aumentar o nível de inclusão das terrestres na farinha, na ração da tilápia ou de pescados, enfim, e ter mais uma fonte de diminuir o custo de ração, mas também mais uma fonte de um aminoácido disponível, de um mineral mais biodisponível. Então, assim, a gente também aumenta a viabilidade do processo, porque você pode substituir, faltou farinha de pescado ou a farinha de pescado para eu vender para o pet, está valendo mais a pena, eu posso substituir por outra e vou dar a mesma chance de produção, os mesmos índices e tudo mais. E é até interessante, aqui na AquiShow a gente já tem recebido algumas visitas, né, e tivemos um relato de uma pessoa que falou, olha, eu estou tentando dentro da minha produção, ele faz tilápia, estou tentando colocar uma mini planta para a produção do meu próprio alimento, mas ao procurar aqui as empresas de tecnologia, já fui informado que há uma falta de matéria-prima aqui em Minas Gerais, por exemplo. Então, quando você consegue aumentar esse menu, expandir esse catálogo de ingredientes disponível, você evita esse tipo de ocasião. Então, ok, está me faltando, por exemplo, o milho. Então, vamos tentar suplementar com a de animal e vice-versa, né? Então, a gente consegue ter uma produção mais constante dentro do setor. Mas vocês sentem que já há uma demanda por parte dos produtores de peixe para a integração nessa cadeia? Sim, e também de produtos, né? Então, por exemplo, o Brasil está sofrendo muito com a falta de fosfato de cálcio, né? Por conta da questão do Oriente Médio, do Estreito de Hormuz, o fosfato ele precisa de alguns derivados do petróleo. Então, como já está difícil chegar o petróleo, o combustível, imagina os seus derivados para você chegar ao fosfato, né? Então, já temos percebido isso, tanto nas cadeias de terrestres como nas cadeias da aquicultura, e a gente entende e temos recebido dos próprios produtores de balanceados para os pescados uma busca maior, por exemplo, por farinha de carne e osso. Porque já que eu não tenho fosfato de cálcio, então deixa eu suplementar com a farinha de carne e osso. Então a gente percebe bem esse eixo, essa demanda dos produtores e também das próprias indústrias de balanceado. A piscicultura no Brasil ela tem crescido exponencialmente ano a ano. E a gente tem todo esse cenário internacional do papel, dos produtos piscícolas dentro dos produtos de reciclagem animal. Como que o crescimento do Brasil, da produção brasileira, tem impactado esse setor no Brasil? Tá, então vamos lá. Esse setor ele tem uma característica bem interessante, Lucas, que nós nos assustamos sendo funcionário desse setor. Exatamente. Que é porque ele tem uma característica que a gente fala assim, ele é um dos poucos setores que são economicamente insustentáveis. A gente chega a assustar, mas como assim ele é insustentável? Então por que existe, né? E de fato, ninguém produz boi
ninguém produz pescado pensando em produzir farinha. Não está ali a maior lucratividade. A maior lucratividade está no filé. Ninguém vai falar assim, vou fazer boi para ter sebo, vou fazer peixe para ter óleo de pescado e ter ômega 3. Não. Então o setor ele só existe em função do abate. Né? Então quando o abate e o setor em si ele cresce, ele tem um incremento, automaticamente o setor de reciclagem animal acompanha. Então esse é o melhor indicador. Caiu o debate, caiu o abate, caiu a produção. O que não está acontecendo no Brasil. Que não está, graças a Deus. Então o Brasil tem ainda essa particularidade. Ele é um dos poucos países que tem produção o ano todo. Nós não temos sazonalidade. E isso também nos permite ser um competidor com um produto disponível o tempo todo, o ano todo. Exato. Né? Diferente, por exemplo, das matérias, exato, vegetal, que tu tem a sazonalidade, tem a safra, tem a safrinha. Exato. Que não, abate é o tempo todo. Enquanto o brasileiro estiver comendo carne, comendo peixe, ele vai conseguir. E talvez aí sim, Bruno, seja uma das chaves. Não é só normativo, né? A gente falou da parte normativa. Bruno, não, desculpa, Lucas. Então, talvez aí esteja a chave, não é só a parte normativa, como a gente falou, mas aí sim, talvez a cultura do brasileiro possa contribuir bastante. Então, realmente, hoje, o nosso consumo de proteína de pescado ainda é muito baixo, pelo que o Brasil tem a oferecer, pelo que o Brasil tem de disponibilidade. Então, se você consegue aumentar o costume de comer o pescado, automaticamente você aumenta o abate. E aumentando o abate, você aumenta a farinha. Né? Então, também isso seria uma solução, além da parte dos entraves normativos que a gente já comentou anteriormente. Agora nós já estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria deixar um espaço aberto para vocês darem o recado que vocês desejarem, principalmente para o produtor de peixes e camarões, e que vocês têm a dizer para que eles entrem com mais afinco e desejo nesse setor. Talvez a mensagem final, talvez a mensagem final, Lucas, que a gente possa dar, o que eu particularmente acho que é interessante abrir, é que ao produtor ele tem uma N oportunidades com a reciclagem animal de agregar valor à sua produção. Então ele está ali no início da cadeia, mas ele pode contribuir também ao final do elo. A gente trouxe o exemplo de um dos visitantes, nos visitar aqui na AquaShow, falando que ele está pensando em abrir uma usina ali de produção de ração e que ele vai adquirir essa farinha. Né? Então, ao nosso produtor, pense bem onde você está colocando o seu resíduo, porque às vezes você está perdendo dinheiro. A gente tem relatos da parte da bovinocultura e suinocultura de alguns abates que pagam mais da metade da folha de pagamento dos seus funcionários com a parte de resíduo. Então talvez ele tenha uma oportunidade muito grande destinando, em vez de pegar esse resíduo, e a gente infelizmente tem alguns testemunhos disso, de produtores que pegam esse resíduo e devolvem ao tanque para alimentar os pescados. Não façam isso, vendam, vocês vão agregar mais valor, vocês vão conseguir mais dinheiro e vocês vão melhorar a alimentação final. Porque como a Maiane falou, você precisa balancear, não é só usar o animal, não é só usar o vegetal, você tem que balancear. Né? E a indústria, contem conosco. Contem conosco, nós estamos aqui para ajudar, dar toda a assessoria necessária para a gente avançar também nisso. Dentro do nosso setor nós temos um modelo de negócio chamado anexo, que são indústrias de abate que anexam uma recicladora dentro do parque industrial. Então, em vez dele gastar dinheiro mandando também resíduo para aterro sanitário ou contratando alguém para ir lá pegar esse resíduo, ele pode investir no seu parque industrial e criar uma anexa de pescado. E nós temos já modelos de exemplos no Brasil que funcionam dessa forma e que demonstram que realmente é um bom negócio. Maravilha. Maiane, também espaço aberto para você. Sim. Eu acho que o Brasil é muito grande e a gente tem uma diversificação enorme também, até dos cultivos dentro do Brasil, de peixe, de camarão e tudo mais. Então, por isso também a gente precisa diversificar a nossa parte de nutrição. A gente não precisa ser dependente só de 2 ingredientes, só do milho e da soja sempre, que a gente vai sempre estar aí tendo que comprar e ficar, eu preciso de uma metionina mais barata, só que a metionina está no preço do dólar, a lisina está no preço do dólar. O fosfato, né, que hoje é o maior aí, está no preço do dólar. E aí a gente ficar dependente desse mercado, sendo que a gente tem produto aqui interno, produzido com uma qualidade maravilhosa, rastreabilidade e assim, certificados, porque a gente é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura.
Hoje as nossas fábricas todas têm que ser cadastradas no CIPEAGRO, que é pelo Ministério da Agricultura. Então a gente é uma fiscalização a nível federal e a gente também exporta. Então isso quer dizer que a gente tem qualidade, a gente não tem sazonalidade de produção, porque a gente abate animal aí o ano inteiro. Então assim, o recado é para a gente diversificar as nossas fontes da ração, porque a gente consegue entregar a mesma condição de produção, de índices zootécnicos e também com ingredientes diferentes. Muito obrigado, Maíne, muito obrigado, Lucas. Esse foi o AquiShow na Rede. Eu sou Lucas Limão e nós agradecemos a parceria da ABRA, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal.